Existe uma ideia que quase ninguém gosta de encarar. O mundo que conhecemos hoje não foi o primeiro. Antes da nossa história, antes das grandes civilizações, antes mesmo de qualquer registro confiável da humanidade, existiu um mundo inteiro que chegou a um ponto tão extremo, tão distorcido, tão corrompido que não pôde continuar existindo. E o que torna isso ainda mais inquietante é que a Bíblia não descreve esse fim como algo repentino ou inesperado. Ela mostra que houve sinais, avisos claros, marcas visíveis de que aquele mundo estava caminhando para o colapso. E é exatamente isso que vamos encarar aqui. Neste vídeo, você vai conhecer 12 sinais estranhos que revelam por que o mundo antigo de Gênesis precisou ser reiniciado. Porque talvez o aspecto mais assustador dessa história não seja o que aconteceu com aquele mundo antigo, mas o quanto ele começa a se parecer com o nosso. Pessoas buscando viver cada vez mais, a qualquer custo. Conhecimento acumulado em uma velocidade nunca vista. Tecnologia avançando mais rápido do que a sabedoria. Violência se tornando comum, cotidiana, quase normal. Relações quebradas, limites ignorados, valores distorcidos. Um mundo cada vez mais conectado, que ao mesmo tempo fica cada vez mais distante de Deus. A Bíblia é clara quando diz que o juízo não veio porque faltou aviso. Veio porque ninguém levou os sinais a sério. E isso nos leva a uma pergunta inevitável, uma pergunta desconfortável, mas necessária. E se os mesmos sinais estiverem se repetindo agora? E se o problema nunca foi a época em que vivemos, mas o coração humano que insiste em seguir exatamente o mesmo caminho? Essa história não foi preservada apenas para ser lembrada. Ela foi preservada para alertar. Porque talvez o dilúvio não seja apenas um evento do passado, mas um lembrete eterno de que Deus observa, espera, mas age quando o limite é ultrapassado. A pergunta final não é se o mundo vai acabar amanhã. A pergunta é outra. Se estivermos vivendo novamente os mesmos sinais, será que estamos prontos para ouvir o aviso desta vez? Fique até o final. Porque a última verdade não fala apenas sobre o passado. Ela fala sobre nós. Pessoas viviam quase 1000 anos. O mundo antes do dilúvio vivia em outro ritmo. Hoje, uma vida inteira parece curta. Naquele tempo, uma vida era quase uma eternidade. Adão viveu 930 anos. 912. Matusalém, 969. Isso não é um detalhe curioso. É um sinal de que a própria estrutura da existência era diferente. Imagine o impacto disso. Um homem podia cometer um erro e conviver com ele por séculos. Uma ideia podia nascer e ser aprimorada por 500 anos. O bem tinha tempo para amadurecer, mas o mal também. E o texto bíblico deixa claro: com o passar do tempo, o coração humano não melhorou. Ele se deteriorou. E enquanto os anos se acumulavam, algo no mundo permanecia estranhamente ausente. Um mundo onde não chovia. A Bíblia descreve que a terra era regada por um vapor que subia do solo. Não há menção de nuvens carregadas. Não há tempestades. Não há chuvas torrenciais. Agora pense nisso com atenção. Noé passou décadas anunciando um dilúvio. Em um mundo que nunca tinha visto chuva. Quando ele falava de águas caindo do céu, aquilo soava como loucura. Como acreditar em algo que nunca existiu? E isso torna tudo ainda mais sombrio. Porque o aviso era real. O perigo era real. Mas a incredulidade era maior. E enquanto as pessoas seguiam suas rotinas, a violência tomava conta de tudo. A terra estava cheia de violência. Essa frase não é poética. Ela é definitiva. Cheia de violência. Não em alguns lugares. Não em certas cidades. Cheia. A violência era o idioma do mundo. A força era a lei. A crueldade era normal. A vida humana havia perdido peso, valor, dignidade. Quando a Bíblia descreve isso, ela está dizendo algo aterrador: a humanidade havia cruzado um ponto de não retorno. E essa corrupção não ficava restrita às ruas ou aos campos de batalha. Ela invadiu até mesmo aquilo que Deus havia criado para ser sagrado.
relações quebradas, alianças distorcidas. O texto fala de casamentos fora do padrão original. Não como exceção, mas como prática. O desejo passou a comandar. O limite foi ignorado. A ordem foi desprezada. Relações deixaram de refletir propósito. Passaram a refletir domínio. E desse ambiente distorcido, surgem figuras envoltas em mistério. Gigantes antes do dilúvio. A Bíblia os menciona rapidamente. Nefilins. Homens valentes. Homens de renome. Poucas palavras, mas impacto eterno. Eles caminharam naquele mundo. Marcaram sua história. E depois, desapareceram. O texto não explica tudo. E talvez isso seja proposital. Porque o que importa não é satisfazer a curiosidade, mas mostrar que aquele mundo estava profundamente corrompido. E ainda assim, era um mundo organizado. Cidades surgem cedo demais. Logo nas primeiras gerações, cidades são construídas. Isso exige planejamento, hierarquia, administração. Nada disso surge do nada. O mundo pré-diluviano cresceu rápido. Muito rápido. E com cidades vem algo inevitável. Profissões e tecnologia. Ferreiros. Músicos. Artesãos. O trabalho era especializado. O conhecimento era transmitido. Esse mundo criava. Inovava. Produzia beleza e funcionalidade. Mas havia um problema fatal. Tudo isso existia sem temor a Deus. E quando o conhecimento cresce sem sabedoria, ele se torna uma arma. Séculos de conhecimento acumulado. Imagine alguém vivendo 700 anos, ensinando tudo o que sabe aos seus descendentes. Nada se perdia. Nada era esquecido. O bem era transmitido. Mas o mal também. E geração após geração, a humanidade se tornava mais eficiente em se afastar de Deus. Até que, em meio a esse mundo condenado, surge um homem diferente. Noé andava com Deus. Essa frase ecoa como um sussurro em meio ao caos. Noé andava com Deus. Não porque o mundo facilitava, mas apesar do mundo. Ele viveu cercado por violências, zombaria e corrupção. E escolheu obedecer. Ele construiu uma arca, enquanto todos riam. Mas o riso não duraria para sempre. O juízo foi anunciado muito antes. O dilúvio não veio sem aviso. Houve tempo. Décadas. Talvez séculos. Tempo para mudar. Para ouvir. Para se arrepender. Mas o mundo escolheu continuar. E quando o juízo finalmente chegou, não houve como escapar. Uma decisão que atinge tudo. O dilúvio não foi parcial. Não foi local. Foi total. Tudo que respirava fora da arca desapareceu. O mundo antigo terminou ali. E isso revela algo difícil de aceitar. A paciência de Deus é longa, mas não infinita. O mundo nunca mais foi o mesmo. Depois do dilúvio, a humanidade mudou. A longevidade diminuiu. A terra mudou. A relação com Deus entrou em outra fase. O mundo que existiu antes nunca mais voltou. E essa história não está distante. Ela é um aviso silencioso atravessando o tempo. Porque a pergunta final não é sobre Noé, nem sobre o dilúvio. A pergunta é: se você estivesse naquele mundo, você teria ouvido o aviso? Se esse vídeo te fez refletir, se em algum momento você sentiu o peso dessa história, curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal. Porque entender o passado é uma das poucas formas de não repetir os mesmos erros.